Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos no 17º Copac, Campinas, São Paulo, no estande da Traumec, uma das grandes referências da bucomaxilofacial, professor Dr. Antenor Araújo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor. Nós temos o nosso programa de podcast e o senhor é uma das grandes referências e inspiradora no Brasil. O senhor é muito citado lá no nosso canal. Eu queria que o senhor falasse, primeiramente, da importância do Copac, né, que está acontecendo aqui em São Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. O Copac, eu participei em praticamente todos os Copacs através do colégio, né? E hoje a gente formou muita gente. E o Copac começou pequenininho, era uma coisa para estudante, que foi crescendo, né? E hoje é uma realidade. Hoje nós estamos aqui com 750 pessoas presentes, entendeu? E com uma comunicação muito grande. O senhor, quando se formou, quem foi a inspiração? Porque a bucomaxilo, o senhor não faz parte da história, o senhor é a história da bucomaxilo no Brasil. Qual foi a sua inspiração na formação, professor? Na nossa formação, no princípio, existiam 2 ou 3 cirurgiões de bucomaxilo que não tinham formação fora do Brasil. Tinha o Dr. Barros, esse sim, o Dr. Barros já faleceu há muito tempo, tinha o Dr. Gino Lasco, entendeu? Todos esses eram pessoas que faziam essa parte, ainda não existia ortognática, certo? A ortognática, então, a nível internacional, o professor Bell, certo? O professor Larry Wolfert, certo? Todos esses professores, o curso de residência lá, eram 18 residentes. Entendeu? E esses professores todos, de fora, como Bruce Epker, foram eles que foram desenvolvendo a cirurgia ortognática, que começou pequenininha, entendeu? E hoje realmente uma realidade e também se tornou muito mais atual, mais moderna, certo? E com isso tudo, o importante, quando voltei pro Brasil, eu podia fazer uma escolha, entendeu? Entre ficar lá, que eu fui convidado lá em Dallas, entendeu? E a possibilidade, entendeu, de ficar lá como professor ou, entendeu, voltar para o Brasil. Eu entendo que naquela época o importante, isso já foi em 1958, 1980, certo? Nessa época eu fiz a opção de formar gente, certo? Então o que eu trouxe, eu passei para todo mundo, certo? E nessas condições, entendeu? A cirurgia ortognática, mesmo a parte de buco, etc., desenvolveu muito, como você pode ver pelas coisas que você está vendo aqui. Que inclusive ontem, na abertura do Copac, o professor Belmiro disse que estudou, foi aluno do senhor também, né? Foi, entendeu? Quando o Belmiro foi... Muita gente, naquela época a gente foi em cada estado, em cada, sabe? Serviço. Em cada mestrado, doutorado, tudo isso, entendeu? A gente foi dividindo, certo? Eu podia ter guardado só para mim, mas não teria razão de ser, sim, certo? E então isso foi... os professores mais antigos não chegaram a pegar essa parte. A partir de 1980, nós passamos a desenvolver aqui no Brasil, certo? E hoje, na maioria dos estados, você encontra quem faça cirurgia ortognática, quem seja bulbo, certo? E num alto padrão. O senhor, obviamente, foi um dos precursores no Brasil da cirurgia ortognática e
pode acompanhar até hoje essas novas gerações. O que o senhor pode dizer sobre a bucomaxilo no Brasil, o senhor que estudou fora, o crescimento, a expansão, principalmente da cirurgia ortognática? Olha, o primeiro livro de cirurgia ortognática, nós que escrevemos, certo? E foi assim, uma venda rápida, acabou tudo, sabe? Mas é um livro que é citado até agora. Coisas, às vezes, que são interessantes, entendeu? Para o pessoal mais novo. Por exemplo, ontem veio um menino que formou faz um ano, mais ou menos, e ele veio conversar comigo, queria tirar uma foto, etc., me dar um abraço, porque ele já decidiu, entendeu, que ele quer fazer cirurgia e, com consequência, cirurgia ortognática, menino que deve ter 20 anos, mais ou menos. Mas isso existe hoje, né? Nós temos as residências, né, em São José dos Campos, inclusive, nós temos um hospital policlínico, a residência de bucomaxilo, e essa meninada, por exemplo, já sai com esse tipo de formação. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua crescendo, continua formando. Então, hoje a gente já tem, como você citou, do professor, que foi meu aluno, um monte de gente foi meu aluno, porque eu sempre abri, tá? E hoje, graças a Deus, nós tivemos um resultado, você não podia ser nada melhor. Hoje, os alunos de hoje, né, eles têm referências e tem a internet a favor, tem tudo. Na época, o senhor não tinha isso. Como o senhor fazia para estudar? Porque o senhor foi fora, voltou, mas precisava continuar estudando. Como que era isso, professor? É que, no caso, por exemplo, que eu estava citando o Dr. Bell, o Dr. Walker, todos eles de Dallas, entendeu? Nós dávamos cursos, entendeu? Depois mestrado, doutorado, sabe? Professores titulares, como eu sou, entendeu? Passam ensinando outras pessoas. Então, você viu, nós estávamos conversando aqui um pouquinho com o Mário Gabriele. O Mário Gabriele, hoje em Araraquara, já aposentou, mas continua trabalhando. E, então, ele é um dos top hoje, entendeu? E começou com a gente. O Paulo José, talvez tenha no Rio? O Paulo José também. Eu mandei ele para os Estados Unidos, ele ficou lá, ficou 3 anos, assim como o Mário, e assim por diante, entendeu? Através daqueles que a gente passou, ensinou, eles passaram e ensinaram outros profissionais. Da época do senhor, professora Maria Eduína, é dessa época ou não? Ela é um pouco mais do que eu. A professora Leda, do Sul, do Rio Grande do Sul. Não. Não lembro imediata assim. A Leda, que é cirurgiã? Sim. Então, mas a Maria Eduína é da época do senhor. E mesmo lá no Rio Grande do Sul, fui eu que instalei mestrado, eu que instalei doutorado, tá? Fui para lá depois, tanto em Porto Alegre como em resumo, cada estado que você começar, muita gente veio para ficar com a gente no consultório, etc. e tal, mas através da residência, né? Nós temos um curso de residência, certo? Onde os alunos saem com certeza operando e numa condição bastante boa. Não tem como não falar do seu filho, do Marcelo, né? Uhum. Que é a sua geração, o senhor ensinou. Só uma curiosidade, o senhor propôs para ele a bucomaxilo, como que ele se interessou, como que foi isso? Isso ele foi uma coisa mais natural. Ele foi para os Estados Unidos também, ficou um tempo lá, e ele já eu tenho o Adriano, que é ortodontista, e hoje ele trabalha muito mais como um speaker,
tá? Nos Estados Unidos. Ele mora lá. Mas dá cursos aqui no Brasil, ainda o Adriano, certo? E você acha ele no Instagram, chama Ortui, é a firma dele de cursos. Mas o senhor não falou assim pro Marcelo, olha, Não. deixou ele à vontade e ele escolheu. Não, isso mesmo. Ele... É porque tem aquilo que o pai, né, às vezes quer que o filho seja aquilo que ele foi. Isso não foi o caso do senhor. Não, e inclusive agora eu estou aposentando, entendeu? Sabe? E chegou a hora de aposentar, mas mantendo uma certa... Só não estou operando mais. Não está operando mais. Tá? Mas independente disso, a gente está assim como hoje, eu estou aqui... Está participando, está atuando. Isso. Professor, eu queria que o senhor finalizasse esse podcast deixando uma mensagem. A gente tem um público de cirurgiões, de residentes, de alunos. O senhor tem uma história, né? O senhor faz parte da história da bucomaxilo de várias gerações, para a gente poder encerrar esse podcast. Bem, mostrando só que tudo continua crescendo. A qualidade do material, entendeu? Eu recebi, inclusive, de presente de vocês um desse material ali de titânio, e a relação que a gente continua a manter, entendeu? Assim, como esses meninos que eu estava falando, que eles vieram conversar comigo, que eles queriam. A primeira vez que eu vi uma cirurgia foi ortognática, mas ainda bem longe da realidade atual, entendeu? Eu era aluno e assisti uma cirurgia que ele mostrou para os alunos, etc. Era um cirurgião daqui de Campinas, inclusive. Tá? E foi a primeira vez que eu vi uma cirurgia que era até certo ponto grosseira, né? Porque muitos anos atrás, sabe? Não fazia maxila e mandíbula não, né? Naquela época fazia mais uma mandíbula, fazia também a região anterior, sabe? E essa foi uma conferência que eu... Aí quando eu saí da conferência, eu falei, bom, é isso. É isso que eu quero. Só para finalizar, o senhor, no decorrer do seu conhecimento, o senhor mudou a técnica da cirurgia ortognática, o senhor desenvolveu a sua própria forma de operar, ou da forma que o senhor aprendeu lá atrás, o senhor foi melhorando? Como que foi isso? Dessa forma. Então, assim, a gente procurou melhorar, lógico, entendeu? E hoje melhora todo dia. Mas, assim, a gente aprendeu tudo com esses professores, que eram os únicos no mundo a fazer da forma atual, certo? Então, essa forma é que a gente deu sequência. Professor Antenor Araújo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigado a você. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.